chegamos no estômago. O estômago, né, então tem aí, né, a famosa curvatura menor do estômago, curvatura maior do estômago. Né? A curvatura maior do estômago, ela fica voltado para o flanco esquerdo. Né? Por isso que pessoas que têm refluxo esofágico, gastroesofágico, é indicada a pessoa dormir sempre em decúbito esquerdo. Né, para o estômago ficar voltado para o lado esquerdo. Se ela dorme em decúbito direito ou qualquer outra posição, fica mais fácil do conteúdo do estômago voltar para o esôfago. Né? Por isso que a posição aí ideal para dormir é do lado esquerdo. O estômago, nós podemos dividi-lo em algumas porções, em algumas regiões. Essa região próxima ao esôfago e também próxima ao coração é chamada de cárdia do estômago. Essa porção aqui é chamada de fundo. O fundo do estômago é em cima. O fundo tem uma ação de armazenamento de alimento. Né? Então, parte do alimento que a gente ingere vem para cá, vem para o fundo e fica armazenado. Né? Toda essa porção aqui é o corpo do estômago. Corpo do estômago. Aí começa a região antral do estômago, região antral. Região antral, né, que o autor, aqui o Tortora, tá, dividiu em antro pilórico e o canal pilórico. Alguns autores chamam isso aqui tudo de antro. Tá? E a musculatura do estômago, ela tem uma musculatura longitudinal, uma musculatura circular e uma musculatura oblíqua também. Curvatura maior, curvatura menor, já falamos. Saindo do piloro, então tem aqui o esfíncter pilórico. Dois esfíncter, esfíncter esofágico inferior e esfíncter pilórico. O esofágico inferior separa o esôfago do estômago. O esfíncter pilórico separa o estômago da primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, passou daqui do estômago para o duodeno, está no intestino. Tá? Então, o que separa o estômago do intestino é o esfíncter pilórico. Tá? Se a gente fizer uma histologia do estômago, o estômago tem várias pregas. Essas pregas, na verdade, são glândulas. E nessas glândulas tem inúmeras células. Tá? Por exemplo, a gente tem células na superfície da glândula, são células secretoras de muco. Tá? Assim como células no pescoço da glândula, região do pescoço, né? Pescoço, né, é a região de afilamento da glândula. Tá? Nessa região do pescoço também tem células secretoras de muco. Tá? Esse muco serve para proteger o estômago contra a ação, principalmente do pH. pH baixíssimo, pH extremamente ácido. Então esse muco é tanto uma barreira mecânica quanto uma barreira química, porque esse muco tem bicarbonato, e bicarbonato neutraliza os hidrogênios do estômago. Tá? Além disso, tem as famosíssimas células parietais. As células parietais são células produtoras de ácido clorídrico e do fator intrínseco. O famoso ácido do estômago. pH baixíssimo esse ácido. Essas células são extremamente ativas. A gente gasta muita energia no processo digestivo, principalmente por causa dessas células, para ela poder liberar aqui o ácido clorídrico. Tem também as células principais. Células principais são secretoras de pepsinogênio e também de gastrina. E as células G, secretoras do hormônio gastrina. Junto também dessa célula G, a gente tem as células enterocromafins. As células enterocromafins são produtoras de histamina. Tá? Nós vamos também dar uma olhadinha nessas células. Tá? Então aqui é a camada submucosa, aqui é a camada mucosa. Então você vê, né, a luz da glândula voltada para a luz do estômago. Então todas essas secreções caem aqui na cavidade do estômago. Tá? Nós produzimos aí em torno de 1,5 litro de suco gástrico. pH do suco gástrico 1 a 3,5.
pH extremamente ácido. Tá? Legal. Uma observação importante, a amilase salivar. Lembra lá da amilase salivar? A amilase salivar é produzida na saliva. Então ela está digerindo carboidratos. Tá? Chegou no estômago, ela continua ativa, mas enquanto ela estiver aqui no fundo. Porque quando esse conteúdo no estômago entrar em contato com o ácido clorídrico, inativa a amilase salivar. Então a amilase salivar ela permanece ativa enquanto não tem contato com o conteúdo ácido. Já a lipase lingual, lembra que eu falei que ela não começava a funcionar na boca? Porque o pH lá não é ácido. Ela é ativada em pH ácido. Então a lipase lingual vai se tornar ativa no estômago. Né? E aí começa a acidez estomacal, ativa a lipase lingual, e aí começa também a digestão de gorduras. Tá? Legal. Bom, aí o estômago. O estômago não é só a digestão química, tem também a digestão mecânica. Né? Graças àquelas camadas musculares, a gente tem ondas de mistura e retropulsão. O que é isso? Vê bem, quando o alimento chega aqui no estômago, a gente tem isso aqui. Ó. O estômago vai ter ondas peristálticas do sentido corpo para o piloro. Só que você nota que o piloro aqui está fechado. Então, projeta isso aqui contra o piloro. O que vai acontecer com o bolo alimentar? Vai voltar e vai se misturar com o suco gástrico. Tá? Quando o bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico, eu chamo isso de quimo. Quimo. Então, olha lá. Alimento com saliva, bolo alimentar. Bolo alimentar com suco gástrico, quimo. Tá? Então, esse quimo é formado principalmente por essas ondas de retropulsão para trás. Então, isso facilita a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico, formando então o quimo. Tá? Além disso, também a gente tem maceração do alimento. Tá? Tem uma digestão mecânica também. Tá? Embora a imagem aqui mostra o esvaziamento gástrico acontecendo de uma vez, quer ver? Ondas de mistura, retropulsão, e aí quando vai esvaziar aqui na imagem esvaziou de uma vez. Mas não é assim, tá? Vai esvaziando aos poucos. Por que isso? Porque o conteúdo aqui é extremamente ácido. Se esvaziar de uma vez, não dá tempo desse conteúdo ser neutralizado no duodeno. E o duodeno não tem uma proteção efetiva como o estômago. Então, essas enzimas digestivas poderiam literalmente digerir o duodeno. Tá? Então, isso aqui tem que ser aos poucos esvaziado. Então, tem um controle. Esse controle é tanto pela presença do próprio alimento. Então, o próprio alimento, a distensão gástrica, ativa o sistema nervoso entérico. Né? Tanto aquele plexo mientérico quanto aquele plexo submucoso, e aí trabalhando ali tanto a secreção gástrica quanto a motilidade no estômago. Mas também essas informações do alimento no estômago chegam no sistema nervoso central, né? E também na divisão autonômica do sistema nervoso. E aí sai aferentes e eferentes dessa região vindo para o estômago para poder acontecer aí essas ondas de mistura e o controle desse esvaziamento gástrico. Legal. Gorduras, proteínas e carboidratos, né, no sentido aí de que fica mais tempo para menos tempo. Então, gorduras ficam mais tempo, depois vem proteínas, depois vem carboidratos. Né? E aí, né, bom, se gorduras e proteínas ficam mais tempo, a teoria é que fica mais tempo aqui no estômago produzindo ácido clorídrico. Né? Por isso que alimentos como carne, muitas vezes pode aumentar a acidez estomacal, tem gordura e tem proteína. Né? Porém, vai ter um mecanismo à frente que principalmente gorduras vão ativar hormônios produzidos no intestino que vão inibir a acidez. Então já tem uma linha que fala que se aumentar a gordura na alimentação, você consegue diminuir a acidez do estômago. Então, a dieta que diminui carboidratos e aumenta a gordura, isso diminuiria a acidez do estômago. Tem duas linhas aí. Tá?
Legal. Essas células aqui são as células parietais do estômago. São essas célulazinhas aqui. Células parietais do estômago. Tá? Então você vê que tem uma porção da célula voltada para a luz e uma porção basolateral voltada para o órgão. Basolateral. Então está aqui a membrana apical voltada para a luz do estômago e a membrana basolateral voltada para o interstício e corrente sanguínea. A gente fala, né? As células produzem ácido clorídrico. Mas vê bem, se produzir ácido clorídrico aqui dentro, o ácido clorídrico, nesse pH do ácido clorídrico, se coloca na palma da sua mão, fura a sua mão. Então, esse ácido clorídrico aqui iria destruir a célula. Então, ela não pode armazenar ácido clorídrico. E aí, o que Deus bolou? Aí Deus bolou sistema inteligentíssimo. Lotou essa célula aqui de anidrase carbônica. O que a anidrase carbônica faz? Pega a água mais CO2, né? Como tem bastante água, bastante CO2, converte isso para o ácido carbônico. Ácido carbônico. É famosa essa reação em todo o corpo humano. Ácido carbônico. Ácido libera hidrogênio. Está aqui o hidrogênio. Tirei o hidrogênio. O que sobrou? Sobrou o bicarbonato. Está aqui, ó. HCO3. HCO3. E o outro H? Olha o outro H aqui do H2. Ó. Hidrogênio. Tá? E aí? O bicarbonato, né, na membrana basolateral, tem um contratransportador bicarbonato-cloreto. Então, o bicarbonato vai para o interstício e corrente sanguínea e o cloreto vem para o interstício, do interstício para dentro da célula parietal. Tá? Como encheu de cloreto aqui, e na membrana apical tem um canal de cloreto, o cloreto sai pela membrana apical. Tá? Alguns autores falam que tem um simporte. O que significa isso? Sai cloreto junto com potássio. Tá? Os dois no mesmo sentido. Tá? Então, saiu o cloreto na luz do estômago. Tá? Então, vê bem, durante a digestão, esse processo está aumentado. Então, tem mais bicarbonato na corrente sanguínea do estômago. Né? Antigamente, algumas pessoas falavam que era esse acúmulo de bicarbonato na corrente sanguínea devido ao processo de digestão que estava relacionado com o sono. Tá? Parece que essa teoria não está mais. Tá? O sono pós-prandial é explicado principalmente pelo aumento na vascularização, né, de todo o sistema digestivo, com diminuição de sangue no sistema nervoso central. Tá? Então, legal. Cloreto na luz. E o hidrogênio? O hidrogênio tem uma bomba aqui na membrana apical. Lembrando que bomba, né, gasto direto de ATP. O que essa bomba faz? Essa bomba coloca potássio da luz para dentro da célula. E o hidrogênio que está dentro da célula para a luz. Tá? Então lá, hidrogênio sendo secretado na luz e o potássio voltando. O potássio tem canal aqui na membrana apical. Então o potássio ele pode voltar para a luz. Ele fica circulando aqui. Ó. Fica circulando. Tá? Legal. Hidrogênio e cloreto na luz. HCl, ácido clorídrico. Então aí o ácido clorídrico na luz. Né? Esse é o famoso HCl. Tá? É dessa forma que é produzido o HCl. Bom, as células parietais, então, produzem o HCl. As células principais, essas célulazinhas aqui, principais, produzem uma proteína chamada de pepsinogênio. Pepsinogênio, tá? Essa proteína grandona. O HCl quebra o pepsinogênio. Olha a partezinha laranja aqui saiu. E quando quebra o pepsinogênio, fica o quê? Pepsina. E o que a pepsina faz? A pepsina está relacionada com digestão das proteínas. Então, o processo digestivo das proteínas começa no estômago, por ação da pepsina. Mas para ter a ação da pepsina, tem que ter o ácido clorídrico agindo no pepsinogênio. E se o pH diminui muito, ativa tanto a pepsina
que a pepsina também tem uma ação na quebra do pepsinogênio. Então, quanto mais ácido, menor o pH. Quanto menor o pH, maior a formação de pepsina. Então você vê, e faz muito sentido, porque se as células principais formassem diretamente a pepsina iria digerir as proteínas da própria célula. Se as células parietais produzissem diretamente o HCl iria degradar as próprias células parietais. Então tem sentido realmente lançar esses conteúdos na luz do estômago. Né? Mas por que o HCl não chega nessas células? Por que o pepsinogênio não chega nessas células? Porque tem as células secretoras de muco. E o muco protege a parede do estômago contra a ação do HCl, de enzimas digestivas. Olha que coisa interessante, né? O muco do estômago é rico em bicarbonato. Então, quando o ácido clorídrico libera hidrogênio, esse bicarbonato rapidamente capta o ácido clorídrico e esse ácido clorídrico ele é neutralizado. Essa parte ácida é neutralizada e não faz mal para essas células. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!